Beleza? Meu nome é Sormani e nós vamos ter aula de história, certo? E nessa primeira aula nossa, nessa aula inaugural, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês quais são os pontos mais importantes do edital de vocês, beleza? Aliás, na verdade, se você olhar o seu edital, você vai entender uma coisa. O que se cobra na sua prova? Sistema capitalista, beleza? Tanto é que começa aonde o conteúdo? Na Baixa Idade Média. Entendeu aí? E, aliás, o que representa a Baixa Idade Média? Justamente essa fase de transição, ok? Entre o sistema feudal e o sistema capitalista. E aí, daí para cá, toda a história do sistema capitalista até os dias de hoje, ok? Tanto em nível internacional, beleza? Quanto em nível local, no nosso caso, história do Brasil. Por que você tem toda a história do Brasil? Ora, porque a chegada aqui, não é, pelo menos aceita oficialmente, é 1500. Sim, e isso aí é o quê? Isso aí já é a virada, não é? Da Idade Média para a Idade Moderna. Aliás, essa chegada aqui já é consequência de quê? Do desenvolvimento do sistema capitalista, beleza? E, aliás, da nossa história, é depressivo. Porque você descobre o quê? Você descobre que a gente nasceu para servir. Não é, pessoal? Tanto é que hoje em dia você já não encontra mais nacionalistas. Aliás, que curiosidade. Você sabe quem no Brasil ainda é nacionalista? O Exército e os comunistas. Eu falei comunista. Ok, pessoal? Não falei PT, não. Não falei Lula, não. Falei comunistas. Que doido, né? Aliás, nós não temos um momento aí meio complicado da nossa história recente, quando militares e alguns políticos liberais extremamente conservadores deram um golpe e tomaram o poder. Não é isso? Tanto é que, como é que a gente dá o nome hoje? Ditadura civil-militar. Ok? Não pode dar o crédito todo para os militares, não. Inclusive, na próxima revolução que vocês fizerem, seus mané, toma essa porra sozinho. Ok? Porque quem foi que queimou o filme de vocês? Os políticos. Então, da próxima vez, vocês pegam os cabos, botam para ser chefe no serviço público, pega as porra dos soldados, bota para ser assessorista, atender telefone. Não mexe com político. Porque isso, como diria o nosso grande político aqui de Brasília, o Roriz, é a catástrofe. Não é, pessoal? Você quer ver a catástrofe personificada, olhe um político. Entenderam aí? Então, o azar de vocês foi ter mexido com esse povo também, certo? Mas então, quando você chega nesse período, se você for fazer a análise do que está acontecendo no Brasil, certo? Você vai perceber que, na verdade, os que mais se pareciam foram os que brigaram. Ok? Quem parecia mais com o anseio que o exército tinha? Os comunistas. Por que isso? Porque esses dois grupos são nacionalistas. Ok? Você pode divergir das ideias comunistas. Aliás, hoje em dia nem precisa mais de divergir das ideias comunistas. Né? Elas já estão acabando por si só. Entenderam aí, pessoal? Tanto é que a ameaça hoje não são os comunistas. A ameaça hoje é o fundamentalismo islâmico. E, aliás, antecipando, né? Por que o fundamentalismo islâmico? Porque o muçulmano fundamentalista não consome. Entendeu? Ah, não, por isso é que eles explodem. Porra nenhuma, umas explosãozinhas vagabunda, mata os 30, 70. Isso o trânsito aqui no Brasil mata todo dia. Entendeu aí? Eles não são tão ameaçadores assim. Agora botam na cabeça da gente o quê? A ideia de que os caras podem explodir a qualquer instante. Já viu no WhatsApp a brincadeirinha do cara vestido de muçulmano deixando as bolsas?
Pô, tem uma que o cara chega na escada rolante do elevador, bota a bolsa, sai correndo. O cabo que vem descendo na escada rolante vira num desespero tão grande, subindo, correndo na escada rolante. Não é? Quer dizer, puseram isso na cabeça da gente. Não é? Hoje você vê um camarada vestido a caráter, você já preocupa logo um jeito de encontrar um ateu subterrâneo. Não é? Porque aquele indivíduo pode explodir a qualquer instante. Não é? Bom, então, como eu disse para vocês, o que aparece na prova de vocês? Então, vamos lá. Ó. Baixa idade média. Beleza? O que estuda na baixa idade média? Você vai estudar a crise do feudalismo. Lembram? Nós temos alta idade média, baixa idade média. O que é alta idade média? O período de formação do sistema feudal. Não é? Por que o sistema feudal demorou quase 5 séculos para se estruturar definitivamente na Europa? Porque durante esses primeiros séculos, você vai ter a tentativa de formação dos impérios bárbaros. Entenderam? E essa tentativa de formação dos impérios bárbaros, a mais bem sucedida foi a do Reino Franco. A gente estuda eles, com as dinastias Merovingia e Carolíngia. Não é? Agora, qual o problema? Mesmo com a formação do Reino Franco, eles expandiram. Para expandir, como é que é? Nós agora vamos ocupar a Argentina e vocês vão obedecer a gente. Falou que nós é mais gente boa. É assim? Não. É com guerra. Entenderam? Então, mesmo durante a consolidação do Império Franco, do Reino Franco, na mão da segunda dinastia, da dinastia Carolíngia, ela implica o quê? Implica guerras. Então, a Europa vai viver do século V ao século IX coberta de guerras. E a guerra tem uma vantagem. Qual a vantagem que a guerra tem? Morre gente. Ok, pessoal? Aliás, você teve um controle demográfico na Europa. Percebeu aí? Que as próprias guerras produziam. Acontece do século IX para o século X, as guerras param. E aí quando você chega no século XI, já tem lugar que tem mais de 200 anos na Europa que não tem guerra. Ora, se tem tudo tranquilo, numa época que não tinha televisão, vocês já estão imaginando o que vai acontecer, né? Porque se tem uma coisa que pobre não para de fazer, é pobrezinho. Não é, pessoal? Não sei se é na casa de vocês já dá esse exemplo. Lá em casa mesmo é 5. Quer dizer, isso não é uma família, isso é uma ninhada. Entendeu aí? Então, o que acontece com 200 anos na Europa? Ora, meninos vazando pelo ladrão. Então, ocorre um fenômeno de superpopulação dentro da Europa. Os feudos chegam a ter mais gente miserável do que exército para proteger o senhor feudal. Precisa dar um jeito nisso, precisa? Aí começa o quê? Começa as fugas de servo, começa a desenvolver mais tecnologia para aumentar a produtividade. E a Igreja Católica vai dar a grande sacada. Qual é a grande sacada? As cruzadas. Não é isso, pessoal? As cruzadas. Beleza? E aí alguém pode estar pensando assim, o que tem menos conteúdo, ele pode estar pensando, mas professor, se tem gente demais, como é que a igreja resolve o problema incentivando as cruzadas? Aí não tende a aumentar, é que não é essa cruzada que a gente está falando. Não é? Nós estamos falando de uma outra cruzada, que aliás é uma guerra. A guerra dos homens da cruz, do cristianismo, contra os muçulmanos. Na verdade, o que o Papa está fazendo, o Papa Urbano está fazendo? Ele está fazendo um plágio do que os árabes faziam. O que é a nossa cruzada? É a guerra santa deles. Entendeu aí? Só que qual o problema? Nós perdemos as cruzadas. A última cruzada que a gente vai vencer é a guerra de reconquista, quando a gente já está abrindo a Europa para o comércio. Aí quando a gente vence a última cruzada, está acabando o sistema feudal. Entenderam aí? Então as cruzadas vão promover o chamado renascimento comercial e urbano. Isso aqui fala muito. Comércio é feudalismo? Não. Produção excedente, trocas, não é isso? Economia monetária, isso não é feudalismo. E cidade é feudalismo? Cidade não é feudalismo. Então esse renascimento comercial e urbano, ele significa o quê? Ele significa um momento, entendeu? Decisivo para o novo sistema. Que abre-se o espaço agora para quê? Para a consolidação das relações econômicas
capitalistas. Entendeu aí? É a partir desse momento. O capitalismo nasce quando? Antes um pouco. Com as primeiras fugas, com as primeiras vilazinhas, com as primeiras feiras, que aí vão surgindo as primeiras cidades. Aliás, qual era o nome das cidades que iam surgindo na Europa na Baixa Idade Média? Burgos. Aí você entendeu de onde vem o termo, né? Quem é ele? Ele é o comerciante do burgo. Então ele é o burguês. Não é? Aliás, já tem gente trabalhando para esse cara. Já tem trabalho livre. Não é isso? Ou sistema de parceria ou assalariado. Perceberam? Isso são características capitalistas. Sim? Então nasce nas feirazinhas, nas primeiras vilinhas que se formam. Agora, quando chega aqui, o que acontece com o sistema capitalista? Eu costumo dizer que ele toma um Red Bull. Agora, brother, agora ele tem asas. Agora ninguém segura mais esse sistema. E a cada mudança que o feudalismo sofre, o que acontece? A cada mudança, o feudalismo está se transformando em capitalismo. Então o capitalismo brota das transformações pelas quais o sistema feudal passa, entendeu? Aí nasce esse sistema capitalista. Você vai ter uma série de problemas com esses burgueses, tá? Porque lembre-se, a Europa está feudalizada, está toda dividida em feudos. É como se você visse um piso de cerâmica. Cada quadrado daquele de 10 por 10, 20 por 20 seria um feudo. Para nascer uma cidade, ela vai ter que nascer aonde? Dentro do feudo. E aí você vai lembrar agora do teu segundo grau. Até mesmo lá da sétima série, quando você fez a maquetezinha do sistema feudal. Não é? Aliás, hoje não faz mais isso, né? Engraçado, né? Não tem mais isso. Hoje mostra no virtual, né? Bom, mas como é que era no sistema feudal? O sistema feudal era um verdadeiro tarado. A gente não pode aplicar esse termo? O homem era um tarado por impostos. Respirou dentro do feudo, paga. Não é isso? Aliás, chegando ao ponto de um famigerado imposto chamado prima noite. Lembram, não lembram? A primeira noite. Não é? O seu feudal fazia a festa e a noiva, né, a família da noiva, para pagar os gastos do senhor, fazia o quê? Por tradição. Fazia com que a noiva dormisse a primeira noite com o senhor. Beleza? O servo torcia para quê? Ao contrário do que a gente possa imaginar hoje, né? Porque hoje você deve estar pensando, ele torcia para o senhor broxar, né? Não, não, não. Ele torcia para a mulher vir grávida. Olha que doideira. Eita porra, meu filho é filho do senhor. Cara, status. Status. Até hoje, gente. Em lugar pequeno. Quando o fazendeiro é um rico, pega a mulher do outro e faz um filho nela. O outro se enche de orgulho. Né? Minha mulher deu pro fazendeirão aí. Essa mulher é inteligente, rapaz. Por isso que eu gosto dela. Não foi para qualquer um. Ela não foi para qualquer um. Foi para a pessoa certa. Aliás, enquanto tá rolando o clima, eu tô levando vantagem. O senhor me emprestou um cavalo bom, me deu uma vaca para tirar leite para as crianças. Bem-vindos ao capitalismo. Business. Negócios. Entenderam, pessoal? Bom, aí o que acontece com esse senhor feudal? Ele vai cobrar taxas extorsivas dessa burguesia. Vai cobrar pedágio, entendeu? Vai cobrar credenciamento para vender, vai cobrar circulação de mercadoria, vai cobrar proteção. O que está acontecendo com a burguesia? Ela está descapitalizando. Entendeu aí? Ela está descapitalizando. E o que a burguesia vai ter que fazer? Bom, a burguesia tem que parar de perder esse capital. Qual é o único jeito? O único jeito é derrubando o senhor feudal. É acabando com o sistema dele. Entenderam? E aí a burguesia se reúne, levanta uma grana e procura o maior de todos os senhores feudais da região. Que fala a mesma língua, que tem as mesmas tradições culturais, que é o mesmo povo, que é uma nação. Só está faltando essa unidade territorial e administrativa. Esse senhor feudal, financiado com o super exército, ele faz o quê? Mete a porrada em todo mundo, não é? Mete a porrada nesse senhor, mete a porrada nesse senhor, toma o exército desses senhores, obriga esses camaradas a obedecer eles, tá? Aquele senhor ali não precisou não. Ora, mas por que não? Desculpa aí, alguém ia ter que ser o exemplo, né? Porque ele é do PMDB. Ok, pessoal?
Ele aderiu. Não precisou de apanhar, não. Já correu e falou: Senhor, eu sempre achei que o Senhor tinha que mandar mesmo. A gente estamos aqui para apoiar o Senhor. Esse meu exército, perdoe-me, Lorde, o seu exército, porque ele agora é exército do Senhor. E com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai vencer essa batalha. E quando o Senhor unificar o Estado, se o Senhor precisar de mim, a gente estamos aí. 1 ministério, 3 ministérios. Engraçado, né? Se a gente conhecesse a história, brother, ninguém passava a perna na gente. Não é? Isso é uma prática que nasceu com outro sistema. Beleza? Bom, e aí esse rei faz o quê? Unifica o Estado. Então o que você vai ter nessa baixa Idade Média? Você vai ter a formação do Estado nacional, moderno. Não é isso? Isso aqui nós vamos estudar mais a fundo, beleza? Esse Estado nacional moderno tem um rei, não tem? E qual é a forma de poder desse rei? É um democrata? Não. É um rei absoluto. Isso. E agora eu lhe pergunto, a burguesia botou a maior grana na mão do rei, para o rei dar porrada em todo mundo, tem um super exército, mandar em tudo e em todos, porque o rei era um cara gente boa? Ou como dizem os espíritas, porque ele estava tendo esse merecimento? É por isso, gente? Não. Aliás, bem-vindos ao sistema capitalista. No sistema capitalista, qualquer dinheiro gasto é capital investido. Ok? Tem previsão de quê? De retorno, de lucro. Entendeu aí? Aliás, eu fico vendo gente defender empresário dar dinheiro para político. Tem empresário aí, rapaz, que dá 100 milhões para políticos. Tem multinacionais que dão muito mais grana do que isso. Para políticos no Brasil inteiro. Prefeitos de grandes capitais, entendeu aí? Deputados estaduais, deputados federais e senadores, despeja dinheiro no Brasil de norte a sul. Dando dinheiro para quê? Para que esse camarada ganhe a eleição e no poder defenda os interesses da nação brasileira. É isso? O cara ganha 12 mil, o cara ganha 120 mil conto em um mandato de salário, gasta, aliás, o cara ganha 1 milhão num mandato de salário, gasta 12 milhões para ser eleito. Essa conta bate? Nem Pitágoras dava conta. Ok? Nem Pitágoras conseguiria explicar isso. Não é? O rombo é muito grande. Ah, não, professor, esse dinheiro é gasto pelos empresários para ajudar nós. Entenderam? Como eu disse para vocês, bem-vindo ao sistema capitalista. Gastou capital, está investindo. Tem previsão de retorno. Entenderam aí? Entendeu? As meninas têm mais dificuldade, sabia? Recebe um buquê de flores. Sabe o que pensa? Nossa, está apaixonado. Oh, meu Deus, não custou dinheiro. Tem retorno sendo previsto para aquele investimento. Sacou aí? Eu sei que os rapazes não ficam muito interessados quando eu falo isso, acham até que eu não deveria falar, mas, meu Deus, está no conteúdo. Não é? Então eu tenho que explicar para vocês, mulheres, para vocês pararem com essa inocência de príncipe encantado. Entendeu aí? É mala. Está investindo capital. Sacaram aí? Não tem aqueles caras tão gente boa que leva no cinema, vai no rodízio, dá flor e depois desaparece? Ó, vamos aqui, ó, recapitular com ela. Você beijou ele? Não, né? Entenderam, pessoal? Eu estou investindo capital, investindo capital, investindo capital e não tem retorno. Está na hora de quê? Novos empreendimentos. Pena que aqui na sala não está tendo, mas a gente sai na rua e arranja. Entenderam aí? Porque se eu continuar investindo aqui, o que vai acontecer comigo? Eu vou quebrar, ué. Não é, pessoal? Não tem retorno. Eu sei que o negócio é muito bacana, mas para mim não vai dar. Entendeu? Nós temos que partir para outro negócio. E isso é sistema capitalista. Vamos parar com essa inocência, tá? Aliás, por que os estadunidenses são melhores do que nós no sistema? Porque eles têm essa ideia. Faz parte da mentalidade deles. Negócio. Entendeu? Aqui nós queremos o quê? A proteção do serviço público. A gente não quer negócio.
Entendeu aí, pessoal? Depois que nós estivermos lá no serviço público, quem sabe a gente investe em alguma coisa, não é? Mas ir para o mercado, enfrentar o negócio, nós somos mais feudais. A gente prefere a segurança. Eles são mais do risco. Tanto é que você percebe em filme como os caras usam o termo business. Não é isso? Por que você atrasou? Eu estava fazendo um negócio. Aqui no Brasil, por que você atrasou? O rapaz estava na caganeira, brother, meio pensei que eu ia cagar até os órgãos internos. Oh, meu Deus, ninguém precisa saber disso não, porra. Fala que você estava fazendo um negócio, parece cagar não, um negócio. Pronto, entendeu aí? Agora nós não temos sistema correndo no sangue, entendeu aí? Bom, entendeu, né? Se esse rei foi financiado para assumir o poder, esse rei vai fazer o quê? No poder. Representar nossos interesses? Não, esse rei tem um patrão, que é a burguesia. Sormani, por quê? Porque aqui está nascendo a Idade Moderna, não está? Isso aqui já é Idade Moderna. Beleza? Isso aqui já é Idade Moderna. Nós já estamos passando para a Idade Moderna. Embora os primeiros estados já nasçam lá ainda na Baixa Idade Média. Portugal e Espanha. Não é isso? Portugal no século XIII, a Espanha no século XV. Sim, detalhe interessante, né? Portugal era a maior potência da Europa na época das grandes navegações. Chegou no Brasil, o que aconteceu? Virou um dos países mais atrasados da Europa. Ok? Tem hora que eu acho que tem alguma coisa a ver com a Bahia. Chegou lá, já começou a curtir a Axé Music, não é, pessoal? Já começou a sacar os feriados, que é coisa boa, o coco, água de coco na beira da praia, dando uma preguiça na gente, entendeu, pessoal? Então, sabe de uma coisa? Vamos ficar mais devagar. Aí foi a hora que os outros passaram tudo. Entenderam, pessoal? Eu acho que se eles tivessem chegado em São Paulo, talvez eles estavam mais modernos. Entendeu aí? Bom, mas você sacou. Portugal é o primeiro desses aqui, certo? Então, nós já estamos passando para essa Idade Moderna. A Idade Moderna é um período que vai consolidar o sistema capitalista, né? Vai caminhar para essa consolidação. A consolidação efetiva é quando? Revolução Industrial, não é? Agora, é muito importante esse período da Idade Moderna. O capitalismo sendo mais importante e mais incisivo do que o sistema feudal. Entenderam aí? E no bojo dessas mudanças, tá? Vai acontecer o quê? Vai se desenvolver aqui nessa Idade Moderna o mercantilismo, que é a política econômica. Desenvolve tão rapidamente a Europa, que o mercado europeu vai ficar pequeno para o capitalismo. O capitalismo passa a necessitar de quê? Novos mercados. Não é isso? E aí acontece o quê? A expansão marítima e comercial europeia. Não é isso? Aí os caras chegam aonde? Na América. Colonização. Não é isso? E aqui a gente vai estudar o Brasil, colônia, a gente vai estudar a colonização espanhola, a colonização inglesa, francesa e holandesa no Caribe muito rapidamente. A gente vai se concentrar mais na colonização inglesa na América do Norte. Não é isso? Depois desse processo de colonização, né, você viu que aqui foi mudança política, aqui mudança econômica. Certo? Agora tem que mudar o quê? Tem que mudar a mentalidade do indivíduo. O homem medieval quer progresso? Não. O homem medieval quer proteção. Beleza? E aí ele troca essa proteção por uma vida miserável. E ele, inclusive, é condicionado para aceitar essa vida miserável. A Igreja Católica tem um papel fundamental nessa história aí. Outra coisa que a gente vai estudar aqui também, gente, é a Igreja Católica. Não é isso? Que ela é o quê? Ela é composta por membros da aristocracia feudal, né, da nobreza feudal, e ela é a responsável pela justificativa ideológica do sistema. Beleza? Ou melhor, botar na mentalidade do servo que ele tem que viver fudido, esperando a morte chegar. Entenderam aí? Porque com a morte, o que vai acontecer com ele? Ele vai para a glória. Não é isso, pessoal? Aliás, bem-aventurados os pobres. Eles verão a glória de Deus.
Entenderam, pessoal? Aliás, é mais fácil um camelo passar ao fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o cara sai da igreja, olha o castelo do céu e pensa, coitado do Senhor. Entenderam, pessoal? Então tinha uma mentalidade. Eu tenho que mexer na idade moderna nessa mentalidade. O que que mexe nessa mentalidade? Renascimento. O que que é o renascimento? As obras, os livros. É a hora que se começa a fazer a propaganda da vida burguesa. Ok, pessoal? E a gente vê como é que vive o burguês. Aí o que que acontece com a gente? A gente quer ter uma vida igual a do burguês, não é? E o que que ajuda a gente? A Feira do Paraguai, não é, pessoal? Porque a gente compra os produtos tudo pirateado na rua, parece até que é burguês. Entenderam aí? Então, por que que a gente tem que ter a visão burguesa? Por que que a gente tem que ter os valores morais da burguesia? Porque a gente ajuda a manter o sistema, não é isso? Vocês estão estudando para fazer a revolução proletária e dar ao povo poder? Não, você está estudando para ter um salário bom e ter poder. Não é isso? Eu não entendi por que vocês estudam para isso. Para que ser general, rapaz? Você passar no Tribunal de Contas, que é mais fácil, você ganha mais do que um general. Aí um dia um aluno falou assim, professor, o senhor não sabe o que é um general no quartel. Você falou, estou com sede, me traga num copo de cristal. Liga o helicóptero. Vai atrás do copo que o homem quer no cristal. Aí eu entendi o que vocês fazem aqui. Vocês querem um salário bom e poder. Não é? É porque eu descobri isso velho demais. Se eu soubesse disso na época de vocês, eu acho que eu tinha virado general também. Certo? Aliás, e que astral do exército, né? Eu depois comecei a trabalhar aqui na cidade, comecei a conhecer o pessoal do exército, uma visão totalmente diferente que as pessoas têm na rua da corporação. Totalmente diferente. Não é? Bom, mas voltando aí, além do renascimento, que está fazendo a cabeça da galera, botando uma mentalidade capitalista, de progresso, de êxito, de sucesso, de projetos, entendeu aí? Junto disso você ainda tem o quê? A reforma protestante. Aliás, a reforma protestante é para fazer o quê? É para dar perspectiva ao indivíduo. Fazer o camarada ter vontade de evoluir. Entenderam aí? Aliás, o que Calvino dizia? A pobreza é a danação eterna. Ok? Aliás, como é que a gente fica sabendo, de acordo com Calvino, que a gente é predestinado à salvação? Com o progresso material. Não é isso? Ora, se Deus está abençoando você e você não para de ter progresso material, é porque você é brother de Deus. Se você é brother de Deus, isso é um sinal de sua salvação. Entendeu aí? Amém. Entendeu? E o sistema agradece Calvino, que ajuda cedeu Calvino. Com a teoria da predestinação, não é isso? Com a teoria da prosperidade e com a pregação da vida asséptica. Beleza? Quer prosperar? Tem uma vida sem vícios. Eu tenho um Unozinho daqueles vermelhinho quadradinho, Fire. Isso. Aí perguntava, tem opcional? Eu falei, tem negócio de levantar o vidro, de abrir a porta, tranca. É os opcional do meu carro. E um dia desse, a minha esposa falou comigo, sabe o quê? Você não anda de carro bom porque você não quer. Eu falei, como assim? Você bebe a prestação todo mês. Rapaz, se eu largasse a cerveja, eu ia direto para um New Civic. Mas porra, Heineken, rapaz. Atrapalha tudo, aquela desgraça. Entendeu? Eu mesmo, conselho que eu dou para vocês é não mexe com essa praga. Ok, pessoal? Porque a vida fica menos próspera. E a multa de 3 mil? Não é? Ainda bem que eu já tenho, está guardadinho para o momento. Eu estou preparado. Então, reforma protestante. Tanto é que tem um sociólogo, Max Weber, tá? Que escreve o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele vai mostrar que essa adaptação que Calvino fez no luteranismo, porque a gente vai estudar aqui, Calvino era luterano.
E aí ele faz uma adaptação e cria o calvinismo. E o calvinismo se encaixa como uma luva nos interesses do sistema capitalista. Vai botar o indivíduo para trabalhar, para juntar dinheiro, fazer poupança. Por que tem que fazer poupança? Ah, porque se tiver alguma coisa na sua vida, você tem... Porra nenhuma. Por que tem que fazer poupança? Para poder financiar o capitalismo. Para financiar os negócios burgueses. Entendeu aí? Tanto é que na poupança eles te dão 0,6 e quando tu pega lá no banco, tu paga 10%. Não é assim? Um dia tinha 3 mil até, coincidência, o valor da multa. 3 mil reais na gaveta lá em casa. Porque eu gosto de ter dinheiro na gaveta, porque às vezes a gente fica triste, né? Abre a gaveta aí as coisas melhoram. E aí a mulher braba lá comigo. Esse dinheiro parado aí, porque podia estar no banco. Eu falei, sabe uma coisa? Se você pegar esse dinheiro e botar no banco, você faz silêncio. Então pega o dinheiro e for se quiser dele, desde que você cale. Ela foi no banco, depositou, 3 meses depois, ela voltou puta de raiva. Eu falei, o que foi? Sabe quanto deu de juro? Eu falei, quanto? 57. Eu falei, você sabe o camarada que pegou esses 3 mil em 3 meses, sabe quanto ele pagou de juro para o banco? Ele pagou 1.000. E o banco te deu? Gigantescos 57. Ok? Dinheiro meu, fica na gaveta. Ok? Aliás, em 3 meses, com certeza, pelo menos 1.000 desses já foi embora. Não é? Professor, o senhor perdeu dinheiro? Não, não perdi dinheiro. Eu investi em mim. Nas Heineken. Ok, pessoal? Entenderam aí? Entenderam aí? Eu estou investindo em mim. Quer coisa melhor do que investir em você? Não é, pessoal? Agora, dando dinheiro para os caras, certo? Bom, então voltando aí, ó. Reforma protestante, renascimento. Isso tudo aqui, principalmente com a colonização, vai fazer com que os burgueses juntem tanta grana, mas tanta grana. Ah, mais um detalhezinho debaixo da Idade Média. São outras 2 coisinhas que a gente faz. A gente estuda o Império Árabe, a gente estuda o Império Bizantino, não é isso? Junto com a igreja. São 3 coisas que eu não destaquei aqui, certo? Mas a gente vai fazer esse estudo também. Bom, com o dinheiro da colonização, do tráfico negreiro, do ouro e da prata e das pedras preciosas da África e da América. Não é isso? Com o pacto colonial na América, esses caras juntaram tanta grana, tanta grana, tanta grana, que até deu um nome teórico para isso, chamado acumulação primitiva de capital. Pela primeira vez, um grupo tem dinheiro demais nas mãos. Entenderam? E aí, com dinheiro demais, o que esse grupo vai fazer? Esse grupo vai pegar e vai começar a gastar uma parte desse dinheiro em cientistas, em pesquisadores, que vão desenvolver a técnica até chegar aonde? Até chegar na maquinofatura. Quando você chega na maquinofatura, você inaugura uma nova etapa no sistema capitalista. Não é isso? Que etapa é essa? É o capitalismo industrial. Não é? Então, isso aqui é capitalismo comercial. Isso aqui agora é capitalismo industrial. Capitalismo industrial, que é o quê? Idade contemporânea. Não é isso? Idade contemporânea. Revolução industrial. Como eu falei, ó, muda o sistema. Aliás, essa análise, quem trouxe essa lucidez de análise para nós foi Karl Marx. Não é isso? O que ele disse? Ele disse que a economia é o motor da sociedade. Mexeu na economia, que é a infraestrutura, você vai alterar toda a superestrutura, que são as outras fases, né? as outras manifestações da nossa vida, como sociedade, política, cultura, ideologia, religião e etc. Tá? Então mexeu aonde? Mexeu na economia com a Revolução Industrial. Certo? Aí você estuda o período da Revolução Industrial, a primeira fase, não é isso? A segunda fase, a gente estuda a consequência disso para a massa trabalhadora, não é isso? Que o Karl Marx vai chamar de proletário, porque ela é tão explorada que ela não tem nenhum bem, não é isso? O que essa massa tem? Só sua prole. Daí o termo proletariado. Perceberam aí? Aliás, a gente vai ver a reação da classe trabalhadora, não é isso? Primeiro quebrando máquina, depois organizando em sindicato, não é isso? Depois criando até partido político,
para poder representar os seus interesses, não é? Aí a gente vai ver que o sistema capitalista vai fazer algumas concessões, inclusive para evitar o quê? O socialismo, não é? Porque o que Marx disse? As contradições. A coisa vai piorando tanto para a massa trabalhadora, em nível de exploração, que a massa trabalhadora vai acabar atingindo essa consciência, não é? E vai partir para um processo revolucionário. Tá legal? Então, para explodir o processo revolucionário, precisa de quê? Precisa de piorar bastante a situação do trabalhador. Aí, por que Marx não deu certo na aplicação prática? Ele não levou isso em consideração. Como a burguesia, como o mundo burguês capitalista ia reagir diante disso. Entendeu? E os caras mataram a charada. É só dar cesta básica. Não é isso? Aí aqui no Brasil nós pusemos assim de maneira perfeita. Cesta básica, micarê, libera o metrô, não é? Traz o Zezé de Camargo e Luciano, entendeu? Pessoal, aí só alegria. Não é isso? Faz muito feriado, não é que isso é uma coisa que eu apoio, faz festa toda hora, tudo é motivo de festa, não é? Temos um tal de carnaval onde o pobre vira rei na avenida por 4 noites, depois volta a ser pobre 361 noites, entenderam, pessoal? A televisão, agora o celular, caminhando para quê? Para aquele tablet que flutua e obedece comando de voz do Wall-E. Assistiram o desenhozinho? Wall-E, do robozinho que só tá faltando essa porra flutuar. Cadê o meu falando isso? Ah, tá na outra sala. Só tá faltando essa merda flutuar. Não é, pessoal? Já obedece comando de voz. Só falta flutuar na nossa frente. E a galera anda na rua como? Caçando Pokémon. Não precisa necessariamente estar caçando Pokémon, mas a atitude é de quem caça Pokémon. Aí depois assaltado não sabe por quê. Igual o WhatsApp mandaram para mim. O cara andando de moto com a mochila do Vasco. Aí o comentário embaixo. Depois cai e não sabe por quê. Não é, pessoal? Oh, meu Deus, meu Vasco, que desgraça, vai cair de novo. Eu acho que agora vai cair até no Campeonato Carioca. Puta merda. Bom, voltando aí. Entender o que a gente vai estudar de Revolução Industrial. E como eu disse para vocês, isso aqui, meu irmão, muda o mundo. Não é isso? Isso aqui muda o mundo. A gente vai estudar uns filósofos que teorizaram, aqui também, né? Aqui a gente estuda Maquiavel e Hobbes, que são os teóricos do absolutismo. Ó. Maquiavel e Hobbes. E você vai ver um detalhe interessante. O que Maquiavel e Hobbes diziam? Tem que ter um rei com todo o poder centralizado nas mãos. Para quê? Para promover a segurança da sociedade. E cuidar do povo. Ok? Na prática foi assim? Não. Aliás, aqui vão vir os teóricos do iluminismo, não é isso? Os teóricos do iluminismo. Principalmente John Locke, Montesquieu e Rousseau. O que os caras diziam? Se tiver 3 poderes, tem democracia. Se tiver Constituição, direito escrito, tem democracia. Se tiver partido político, tem democracia. Se tiver voto universal, tem democracia. Não é? E na democracia o soberano não pode ser confundido com a soberania. O público não pode ser confundido com o privado. É assim? Olha os nossos 3 poderes. Um bandido na presidência. Um bandido na presidência da Câmara. Um bandido na presidência do Senado. E uma porrada de bandido no Supremo. Ainda morre o menos bandidinho deles. Que azar. Devia ser o Gilmar Mendes. Não é isso? Que já está acertando com o presidente não caçar ele no TSE. Desmembrar a conta de campanha da presidente e do vice-presidente na coligação. Como se o vice-presidente não aproveitou do dinheiro ilegal que entrou para presidente. Entenderam aí? Então, olha o golpe que os caras estão armando para manter esse golpista no poder até o final do mandato. Entendeu aí? Bom, a gente vai ter o desprazer de analisar essa história também, não é? Porque o conteúdo de vocês é até o dia de hoje.
Então o conteúdo de vocês vem até o Itamar. Ou não, passa do Itamar, né? É o Itamar, o Itapior bis, depois veio o Lula, né? Itatão pior quanto, não é, pessoal? Aí teve bis do Itatão pior quanto, aí veio ninguém, né? Que foi a Dilma, não é, pessoal? E aí deram um golpe em ninguém e agora tem o Temer, certo? A gente vai chegar nessa praga desse Temer aí. Então, aí, ó, os teóricos iluministas erraram também. Aliás, não é muito comum a gente dizer que Marx errou? O socialismo não deu certo? E eu te pergunto, o absolutismo deu certo? O capitalismo, o Estado liberal, burguês, democrático de direito, é democrático? Não sou mãe, nós temos liberdade de expressão. Quem? Nós não temos. A gente fala na televisão? A gente é dono de meio de comunicação? Quem tem liberdade para se expressar são os grandes grupos econômicos. Que bancam quem? Que bancam a grande mídia. Simples assim. Entenderam? A Globo está a favor do interesse do povo? Não, a Globo está a favor do interesse da Claro, da Oi, da Vivo. Tanto é que a Globo não fala de uma ajuda que o Congresso está aprovando de 200 bilhões de reais para as teles. Na privatização, eles ficaram com 100 bilhões de imóveis de patrimônio do sistema Telebrás. Porque privatizou, não dava para levantar os prédios. Aí eles assinaram um contrato de comodato para eles ficarem usando os prédios até 2020. E você sabe o que o Congresso está aprovando aí? Não vai precisar de devolver, não. Pode ficar para vocês. 100 bilhões em imóveis. E a mídia está falando isso para nós? Aliás, quem é que financia a mídia? Não tem propaganda das operadoras se atropelando em horário nobre nas nossas televisões, em todos os canais? Estão entendendo? Bom, iluminismo. Ao estudar a estrutura política, nós vamos estudar também o liberalismo, que é o quê? A estrutura econômica. Não é isso? Começando com os fisiocratas, que acreditavam que a riqueza vinha da terra. E chegando aos ingleses, mais precisos, a escola clássica, não é isso? Com Adam Smith e Davi Ricardo. Não, o que dá riqueza é trabalho. Aliás, é baseado nessa teoria do trabalho do Adam Smith e do Ricardo que o Marx faz a teoria dele. Entendeu aí? De acordo com esses liberais, a riqueza é produzida pelo trabalho. Então, quem é que produz trabalho? O burguês ou o proletário? O proletário. Então, quem é que tem que ficar com a riqueza? Quem a produz. Entendeu aí? É a partir dessa teoria liberal que o Marx desenvolve a teoria socialista dele. Beleza? Bom, iluminismo e liberalismo, não é isso? A gente vai estudar também o socialismo, comunismo, né? Que são o quê? A tentativa de alternativa a esse sistema capitalista, certo? E vamos, obviamente, partir para o quê? Partir para as revoluções burguesas. Revoluções burguesas. Não é isso? Quais são elas? A primeira, a gloriosa, 1688, não é isso? O primeiro Estado liberal burguês, a primeira monarquia constitucional do planeta, ainda no século XVII, certo? Depois vem o quê? Depois vem a independência dos Estados Unidos, e depois as independências da América espanhola e brasileira, né? E a independência do Brasil. Do Brasil independente, 3 fases que a gente estuda, não é isso? Quais são as 3 fases de estudo? As 3 fases são o primeiro reinado, momento de crise, não é isso? Com problemas com Dom Pedro, problema de grana, certo? O país nasce independente, não tem grana. O país nasce independente devendo, entendeu, pessoal? Então ele vai administrar esses problemas. E qual é o grande problema de Dom Pedro I? Dom Pedro I foi preparado para ser um rei absoluto, ok? Então ele tinha essas dificuldades de trato e de conciliação com a elite brasileira.
E aí a gente conhece a história, né? Primeiro, o problema já começa com a Assembleia Constituinte, tenta limitar o poder do cara, aí o que acontece? O camarada vai fechar a Assembleia Constituinte, depois ele empurra a goela abaixo uma Constituição outorgada por ele, que cria, não é isso, o poder moderador, e dá ao imperador o direito de ter os dois poderes, porque Dom Pedro I teve os dois. Dom Pedro II é que vai mudar a história, com o parlamentarismo às avessas dele. Entendeu aí? Ele vai ser só chefe do moderador. Beleza? Só que o moderador, como o próprio nome diz, modera, né? Quer dizer, decide. Entendeu? É a decisão moderada, é a decisão equilibrada, esse poder moderador. E aí Dom Pedro II, nós sabemos o que ele vai fazer. Ele vai ficar por sobre os atritos políticos, não é isso? Aliando-se sempre ao grupo político que foi mais bem sucedido no processo eleitoral. Inclusive fazendo girar uma quantidade muito grande de gabinetes para quê? Para estar agradando a elite política toda hora. Toda hora estava um conservador, daqui a pouco vinha um liberal, daqui a pouco voltava um conservador. Então, o conservador no poder não significaria 10 anos, não significaria um projeto de 50 anos de poder. Entendeu? Logo, logo, outro grupo voltaria. Essa alternância intensa agradava as elites, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador. Sim? Lembrando que entre o primeiro e o segundo reinado, nós temos a regência. Aqui a gente começa a estudar política externa, né? Porque tem as guerras. Tá? Na regência, você tem problema gravíssimo dentro do Brasil, as revoltas regenciais de cunho separatista, não é isso? Você vai ter a maior revolta de escravos da história do Brasil, que é a revolta dos malês, em Salvador. Então é um momento muito tenso, é um momento de uma experiência republicana, porque ficou na mão dos políticos. Não é isso? E eles se alternavam no poder, beleza? Por isso que, inclusive, tem muito livro que chama o período regencial como a experiência republicana, tá? A primeira experiência republicana. Sabemos também, não é isso, que na regência a crise continua e a saída dos regentes vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, não é? Com a vantagem de botar o Dom Pedro II no trono. Foi Deus que escolheu ele. Entendeu o problema que os regentes tinham? Quem escolheu os regentes foi os coronel. Está errado. Certo? Deus. Aliás, isso vai gerar uma guerra violenta lá no Nordeste no final do século XIX. Quando o Brasil já se tornou república. Canudos. Não é isso? Canudos. Tá? Por que o Antônio Conselheiro era contra a república? Ora, porque na República é o homem que escolhe. Aliás, o que é a implantação da República no Brasil para Antônio Conselheiro? O sinal dos tempos. Deus abandonou a gente. Entendeu aí? Deixou os homens tomar conta. E isso é o quê? Isso é o fim. Ok? Professor Cidade, seja bem-vindo. Tudo tranquilo, tranquilo. Poxa, estamos mandando brasa aí. E o senhor? Beleza? Como foi de viagem? Ele faz isso com o meu dinheiro, sabe? Paga um salário baixo, mas valia, Karl Marx. Aí fica a riqueza toda. Ele fica assim, como diz meu irmão, se não tivesse cavalo, São Jorge andava a pé. Tem que ter os que a gente monta. Bom, vamos lá, galera. Voltando aí. Então, entendeu aqui a história da criação do segundo reinado. O segundo reinado, 3 momentos, não é isso? Consolidação, 1840 a 1850, até 1850, né? Depois você tem de 50 a 70, de 50 a 70 a estabilização. O problema é que no final dessa década você tem a Guerra do Paraguai, e ela vai arrebentar com a gente. De 70 a 1889, você tem o quê? A crise do Império, beleza? Aqui a gente estuda o café, não é? Aqui a gente estuda a mão de obra assalariada. Você tem uma série de leis importantes, a lei de terras, a Bill Aberdeen, a Eusébio de Queiroz. Nesse momento o Brasil se torna mais altivo, entendeu aí? Vai arranjar até confusão com a Inglaterra. Vai suspender as relações diplomáticas com a Inglaterra. Olha como é que Dom Pedro II devia estar bebendo demais na época. Não é, pessoal? O cara enfrentou os ingleses, rompeu a relação com eles. Então, é um momento de consolidação desse Estado brasileiro. Inclusive, nós temos na Guerra do Paraguai a formação da nação brasileira. Não é? Porque o Brasil foi um país diferente dos outros.
Todo lugar primeiro forma a nação, depois cria o Estado. No Brasil foi o contrário. Primeiro criou o Estado para depois unir essa nação. Mesmo porque o lugar grande demais, as pessoas não se conheciam. A gente não conhecia o Brasil. Na Guerra do Paraguai juntou gente de tudo quanto é canto do Brasil, e aí o Brasil se descobriu enquanto país. Beleza? Então ela é um marco dessa formação da nossa nacionalidade. A gente vai estudar os partidos políticos, liberal e conservador. Bom para a gente entender o que aconteceu com o PT. Não é? O que era o PT no cenário político brasileiro? Uma alternativa ao sistema, não era? E quando chegou ao poder, virou o quê? Virou parte do sistema. Entenderam aí? Aliás, o que aconteceu com o PT? O PT chegou ao poder e ficou igual o PMDB, o PSDB, igual aos outros. Não é isso? Aliás, hoje no Brasil você está igual nos Estados Unidos. Você tem dois que são a mesma coisa. Democrata e republicano. Beleza? Gente, o Trump não é esse Satanás. Ok? Ele é um pouco mais conservador. Aliás, o que o Obama fez nos seus 8 anos? Matou mais do que o Bush. E o Bush, embora fazia as guerras na doida, até fazia atentado para ter motivo para fazer guerra, certo? Mas ele estava matando em guerra. Como é que o Bush matava? Como é que o Bush matava, não? Aliás, desculpa, como é que o Obama matou? Com drone. E do jeito mais escroto, né? Aqui dentro dessa sala tem um que tem suspeita de que tem envolvimento com o terrorismo. O que acontece? O drone plana ali e manda um míssil aqui. E mata nós tudo. Inclusive eu, que só tenho compromisso com a Heineken. Eu não tenho compromisso com mais nada na minha vida. Entenderam, pessoal? E eu vou de embrulho nessa parada. Rapaz, os caras jogavam míssil em festa de casamento. 80 e tantas pessoas mortas da mesma família. Aliás, se ele é suspeito, o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar prova para prender. E depois fazer o quê? Julgar. Olha a afronta aos direitos humanos. E o cara ainda ganhou o prêmio Nobel da Paz. Eu costumo dizer que democrata e republicano é a mesma coisa. É que o democrata, ele é republicano com lubrificante íntimo. Entenderam aí? Tá rolando do mesmo jeito. É que agora nós não estamos sentindo. Entendeu, pessoal? Mas tá rolando do mesmo jeitinho. Obama sai com... Gente, e o escândalo da NSI? Se fosse um planeta sério, os Estados Unidos estavam expulsos do planeta. É ou não é? Pô, os caras investigaram todo mundo, rapaz. Assistiram o filme do Snowden? Porra, assistam. É impressionante. Aí eu descobri, o cara é bom demais mesmo. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele fugiu dos Estados Unidos, levando todas as informações, e foi parar na Rússia. Olha o tanto que aquele cara é inteligentíssimo. Ok? Assistam o filme. E interessante, no filme as únicas citações aos escândalos de espionagem são o Hollande da França, Angela Merkel da Argentina, Dilma do Brasil. E a única empresa pirateada, investigada, ou escutada ilegalmente, citada no filme, é a Petrobras. Ok? Entendeu aí, né? Quando é que o PT começa a cair? Com a NSI. Depois da queda das Torres Gêmeas. Com a lei patriota, que deu aos Estados Unidos um poder maior nessa espionagem. Aliás, é a partir desse momento que a CIA cria a NSI, ok? Para poder ouvir mensagem de todo mundo no planeta, certo? Bom, então, segundo reinado, a gente vai estudar os partidos políticos aqui também, beleza? Depois desse estudo de partidos políticos, dessa economia, porque eu divido dessa forma, a consolidação do Estado, beleza? Depois a estrutura política, a estrutura econômica, a política externa, que o mais importante é a Guerra do Paraguai, e aí a decadência.
Lembrando que essa decadência está ligada ao quê? A crise econômica que o país vai vivenciar depois da derrota da guerra, do endividamento do país, certo? Aí o sentimento republicano, o movimento republicano fica mais forte, entendeu? E aí você tem algumas questões que precipitam essa queda, não é? A questão militar, quando o exército deixa de apoiar o império, não é isso? E assume a causa revolucionária. Você também tem a questão religiosa, quando a igreja também abandona o império. E o que naquela época significava a igreja deixar o império? Se fosse hoje, é como se a Globo abandonasse o governo. Beleza? Quem é responsável pela formação das ideias? Quem era o meio de comunicação de massa da época? Era a igreja. Entenderam aí? Então o Estado imperial perdeu nada mais, nada menos do que o veículo de comunicação com as massas, certo? E além disso você tem o quê? A questão da abolição. Não é isso? Com a questão da abolição, que o império tenta adiar e protelar ao máximo, lembrando que nós somos o último país do mundo a acabar com a escravidão. Não é isso? O tráfico foi preciso a Inglaterra radicalizar com a lei Bill-Aberdeen, para a gente poder proibir o tráfico para o Brasil. Não é isso? Lembrando que a promessa nossa de acabar com o tráfico, ela vem do reconhecimento da nossa independência. Beleza? Bom, terminado o segundo reinado, nós vamos para a República. É uma nova fase, que a gente volta a ela daqui a pouquinho. Porque, olha, nós estamos nas revoluções. Voltando para a Europa, nós temos uma outra revolução muito importante, a francesa. Tá? E aí a gente estuda ela com detalhes. As suas 3 fases, não é? A Assembleia Nacional, ok? Depois você estuda a Convenção Nacional e aí o Diretório, não é? Lembrando que na primeira fase você tem a Guerra Civil, queda da Bastilha, Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, primeira Constituição. Quando vem a primeira Constituição, os revolucionários ficam putos, não é isso? Pô, trair a gente, vai ser uma monarquia constitucional. Os caras disseram para nós o tempo inteiro, fizeram a gente ir para a rua, porque a Dilma era o rei era a origem de todos os males. Não é isso? Derrubou o rei, tirou a Dilma, tudo vai resolver. E o que aconteceu? Nem tirar o rei que queriam tirar. Houve um acordo com esse rei. O povo revoltado faz o quê? Derruba a Assembleia Nacional, consegue pegar o rei, guilhotina o rei. Não é isso? Nós estamos na nova fase, na fase da convenção, quando surgem os 2 partidos, Girondinos e Jacobinos. Os 2 não, 3, né? Tinha a planície, que é o centro que é igual bosta na água, né? É o PMDB. Que uma coisa a gente sabe para a eleição de 18 agora. O PMDB vai ganhar a eleição. Não é, pessoal? Porque qualquer partido que ganhar a eleição vai precisar do PMDB para governar. Então, tanto é que o PMDB fez 3 presidentes depois da redemocratização, nenhum foi eleito. Ok? Sarney era vice do Tancredo, Itamar era vice do Collor, e o Michel Temer era vice da Dilma. Então, olha só que coisa mais fantástica esse partido. Ele consegue fazer 3 presidentes sem nunca ter um candidato a presidente. Não é impressionante isso? Não é? Bom, então voltando para a Revolução Francesa, jacobinos e girondinos. Lembrando que os jacobinos vão assumir o controle, os chefes populares do processo revolucionário. Não é isso? Vão promover avanços. Engraçado, os revolucionários mais radicais, os jacobinos, foram os que mais promoveram o avanço capitalista dentro do processo da Revolução Francesa. A gente vai estudar esses detalhes, ok? Inclusive acabando com a escravidão na América, para ver se aumentava o mercado consumidor para os produtos ingleses, entendeu aí? Fazendo reforma agrária dentro da França, não é isso? Ampliando o direito de voto, tá? O problema é que os camaradas vão radicalizar. Não é isso? E vão começar a matar. A guilhotina não para. Não é isso? É a chamada fase do terror, com Robespierre à frente. Ok? O problema é que a fase do terror acabou botando na população, no povo, o medo desse estágio do processo revolucionário. E aí o povo acabou fazendo o quê? Apoiando um contragolpe dos girondinos. Não é isso? Com a instalação do diretório. No diretório, no diretório, os membros vão começar a ter uma dependência muito grande em relação a um general.
que já brilhava desde a época dos jacobinos, não é isso? Aliás, um italiano, nascido na ilha da Córcega, Napoleão Bonaparte, ok? Que, aliás, para poder... Ele nasce no ano que a ilha da Córcega tinha sido vendida para a França. Ele, para ir para a França fazer carreira militar, ele teve que aprender francês, ok? Para poder ir para Paris e seguir carreira. Nós estamos falando de Napoleão. Não é que tinha sido soldado na luta contra as coligações absolutistas que atacaram a França, e já era general no diretório quando ele venceu mais 2 coligações absolutistas, certo? Aliás, na fase do diretório, uma das coisas que vai caracterizar o período é a corrupção, beleza? E isso queima o filme dos políticos. Isso deu muita moral para Napoleão, porque a única alegria do francês era Napoleão. Porque a galera tentava entrar e Napoleão enfiava a porrada. Aliás, ao final do diretório, a França já começa a expansão. Porque um detalhe interessante, a gente tem o hábito e a gente acaba errando por uma análise simplista e achando que você só tem expansão com as guerras napoleônicas. Quando Napoleão tomou o poder para si, quando ele acabou com o diretório, ele já tinha conquistado a Itália, ele já tinha conquistado o Egito, ele já tinha conquistado o Oriente Médio, já estava no Líbano. Entendeu aí? Então esse processo de expansão começou ainda no diretório. Mas quando ele toma o poder, ele inicia a fase do Império Napoleônico. Beleza? Que é outro momento que vem pós-Revolução Francesa. E por que é importante o Império Napoleônico? Porque as ideias iluministas e liberais agora vão ser espalhadas por Napoleão em seus domínios. O que Napoleão está fazendo? Ele está plantando a semente das revoluções liberais burguesas do século XIX. Entendeu aí? Porque depois que derrubam ele, e volta e se restaura o absolutismo, aí as elites burguesas já sabem o que devem fazer para poder ter mais sucesso na atividade burguesa. Não é isso? Eles têm que acabar com o poder absoluto. E aí vão explodir aquelas revoluções burguesas. Lembrando que ao estudar Império Napoleônico, né, a gente estuda os avanços que Napoleão faz, escola pública, Código Civil, não é isso? Separação do Estado com a Igreja, a coroação dele, não foi? Chamou o Papa, porque o Papa que coroa. Botou o Papa sentado do lado da coroa, pegou a coroa, olhou para o Papa, pôs na cabeça e deu outra encarada. Eu acho que o Papa entendeu o recado, né? Quem manda aqui nessa porra sou eu. Ok? Igreja trata de uma parte transcendental, que não tem nada a ver com a parte material. Então vamos separar as coisas, certo? E obviamente que a gente tem que partir para as guerras, e nas guerras a gente vai ter o confronto com os Estados Unidos. Não é isso? Nós vamos falar aqui sobre a habilidade de Napoleão. Napoleão foi em terra foi o máximo. Não é, pessoal? Qual o problema? Ele se convenceu de que ele era o máximo. E foi atacar a Rússia. Não é, pessoal? Aliás, a história mostra para nós. Você pode dominar o mundo. Lembrando que a Rússia não faz parte. Ok, pessoal? Os russos têm mais chance de dominar o mundo, entendeu aí? Porque se eles começarem de lá para cá, eles conseguem vir. Complicado, né? Eu lembrei dos Estados Unidos agora, é barra pesada, né? Barra pesada. Mas a Rússia é difícil. Território gigantesco e o clima. Não é isso? E o mais doido, Napoleão cai e mais tarde vem um outro grande intelectual que cai do mesmo jeito. Não é? Porque é engraçado, né? Hitler era um grande intelectual. Hitler, inclusive, a teoria do arianismo dele, ele vai usar filósofos. Ele usa Hegel, ele usa Marx, ele usa... Eu não sei se é Fichte ou Schelling, né? Ou é Fichte? Oh, meu Deus. Um desses dois filósofos alemães lá do século XIX que defendia a tese da pureza da raça alemã. Por que o alemão é superior? Porque foi a única raça que não teve miscigenação cultural. Foi o único povo que não foi dominado. Entendeu aí? Então essa pureza cultural e étnica dá ao alemão o quê? Essa superioridade em relação às demais raças. E o Hitler vai pegar tudo isso aí. Quer dizer, um intelectual que conhecia história pra caramba, vai na Rússia e faz a mesma merda que o Napoleão fez.
E ainda tinha acordo secreto com os russos. Não precisava usar um termo que na minha época era comum, depois desapareceu e agora voltou em inglês. Não precisava bulinar com o Napoleão. Né? Bulinar é mexer. Está vendo o bullying aí? Mexer com o outro, ficar sacaneando, mexendo com o outro. Porque eu mesmo sou a favor do bullying. Não é isso? Você, vítima de bullying, você aprende a se livrar desses problemas. Ok? Por isso que eu sou a favor do bullying. Porra, não poder chamar o cara de bolo fofo, de pouca telha. Não é, pessoal? A vida está ficando mais sem graça. Não é? É bom alugar. E ser alugado, a gente tem que ter esportiva para isso. Bom, mas voltando aqui. Império Napoleônico. Beleza? O camarada é derrotado. Como eu disse para você, agora é a hora de quê? Das revoluções burguesas do século XIX. Já em 18 tem uma na França, e o rei absoluto tem que fazer concessões. Em 20 tem uma em Portugal, Revolução do Porto. Em 30 tem uma série delas. E volta a repetir em 48. 48 com um detalhe interessante. Com um povo organizado participando. Daí o termo Primavera dos Povos. Lembrando que a França vai passar por problema durante esses processos revolucionários. Não é isso? Em 1815, com a derrota de Napoleão, volta a restauração dos Bourbons. Os Bourbons caem em 30, não é isso? O absolutismo retorna, não é isso? Com o sobrinho de Napoleão, que é derrotado. Desculpe. Tem o rei burguês, tem o Carlos I, que retorna ao absolutismo, depois ele é derrotado em 48, aí vai ter eleição para presidente, o Luiz Napoleão ganha a eleição, depois se torna imperador. E aí volta a ter absolutismo novamente, beleza? Na verdade, Luiz Napoleão e Napoleão Bonaparte, eles são absolutos ao administrar o Estado francês, mas a gente tem um outro nome para eles. Eles não seriam reis absolutos. Eles seriam déspotas esclarecidos. Entendeu aí? Absoluto na lida política, não é isso? Liberal na estrutura econômica. Entenderam? Então são os déspotas esclarecidos. Depois que acaba esse processo de revolução burguesa, nós ainda temos um outro fenômeno importante, que são as unificações tardias. Alemanha e Itália. Estão unificando numa época em que a Revolução Industrial já fez a Europa ficar pequena de novo. Aí a galera tem que sair para tentar achar novos mercados. No caso aqui do Brasil, ou melhor, no caso da América Latina, quem é que vai assumir o controle dessa região? Quem vai assumir o controle dessa região vai ser os Estados Unidos. Não é isso? Aliás, a gente estuda isso. Doutrina Monroe, Destino Manifesto, Missão Civilizadora, American Way of Life, não é isso? Aí os caras dominam a gente. Os europeus têm que fazer o quê? Voltar a avançar na África e na Ásia. Partilha afroasiática, neocolonialismo, fase do imperialismo. O que é imperialismo? Imperialismo é quando a relação entre dois países, um domina o outro. Beleza? Você tem dois tipos de relação internacional. De parceria ou imperialista. Beleza? De parceria é quando a relação é boa para os dois lados. E a imperialista é quando um domina o outro. Beleza? Nessa corrida para a África e para a Ásia, que acontece por volta de 1870, quando Itália e Alemanha estão se unificando, quem vai levar vantagem? As potências da época. França e Inglaterra. Itália e Alemanha ficaram com o restolho. Não é isso? Itália ficou com a Etiópia, a Alemanha ficou com a Somália. Como é que você desenvolve capitalismo com Etiópia e Somália? Não tem como. Quem pegou os filés? França e Inglaterra. Agora você já está entendendo tudo, né? Isso aqui, junto com essa corrida imperialista, vai virar o quê? Vão virar as guerras mundiais. Não é isso? Com esse neocolonialismo. Só tem um jeito para a Itália e a Alemanha. Uma guerra escancarada contra quem? Contra quem tem uns pedaços bons. Pra você ter uma ideia, Itália e Alemanha não conseguiram nem um pedaço de terra lá na Ásia. Certo? Então a saída é a guerra. E aí você vai ter a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Primeira Guerra Mundial. Tá?
que é uma guerra por mercados, assim como a Segunda Guerra Mundial, por mercados. Só, mãe, eu achava que a Segunda Guerra Mundial é porque o Hitler estava igual o Cérebro, o amigo do Pink, só queria dominar o mundo. Olha, gente, o Hitler, com a viagem doida dele, ele foi a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ou, se você preferir, a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. Então, o jeito Hitler de ser conseguiu possibilitar o quê? A canalização da vontade revanchista alemã. Não é isso? Porque você sabe que teve guerra para a unificação tardia, a franco-prussiana já arranja um problema sério entre França e Alemanha, que é a chamada Alsácia-Lorena, ok? Que se fosse uma mulher, devia ser uma mulher linda demais, porque como brigaram por ela, entendeu aí? Então, se a Alsácia-Lorena fosse uma mulher, ia ser uma gata, porque o lugar é massa, tá? O que tem de mais na Alsácia-Lorena? Minério. E para quê? Para a indústria, entendeu aí? Fonte de matéria-prima importantíssimo. E aí começa a briga. A França toma da Alemanha. Aí na Primeira Guerra Mundial, não é? A Alemanha toma da França. Né? A Alemanha toma da França na Guerra Franco-Prussiana. Na Primeira Guerra Mundial, a França retoma a Alsácia-Lorena. Isso é um dos motivos do revanchismo, né? Eles querem de volta a região da Alsácia-Lorena. E aí, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma série de coisas acontecendo, de fatos importantes acontecendo. No Brasil, você tem a chamada República Velha. Logo no final do século, não é isso? Cai o Império, você tem uma primeira etapa da República Velha, a espada, não é isso? Com os militares governando. Governo provisório de Deodoro, governo constitucional de Deodoro, governo não tão constitucional de Floriano. Beleza? A gente vai falar sobre essa história. Tanto é que eu estou escrevendo um livro de história, eu estou mexendo na apostila de vocês, terminando de dar uma atualizada nela, e vou escrever um livro de história. Esse ano eu quero começar ele para ver se eu consigo terminar no ano que vem. É didático, de primeiro, segundo e terceiro ano. Eu estou terminando agora, no início do ano, o terceiro volume de filosofia. Porque eu tenho que parar de dar aula um dia. Eu tenho que ter uma aposentadoria decente. São os livros. E outro, um cara com o nome Sormani, ele não pode morrer pobre. Eu penso assim, entendeu, pessoal? E vai ser esses livros. Eu já tive esperanças demais, todas se frustraram, mas eu acho que vai ser esse livro. E no meu livro de História do Brasil, eu vou narrar o ato de 7 tentativas de golpe na história republicana brasileira e 6 golpes. É a República dos Golpes. E por que é a República dos Golpes? Porque é uma sociedade de golpistas. Entenderam, pessoal? Por isso que a gente não se incomoda muito de ter dado o golpe da Dilma. A azar foi dela. Entenderam, pessoal? Porque a gente é uma sociedade de golpistas. Infelizmente. Não é, pessoal? Aliás, por que a gente não gosta de ver o Congresso? Porque a gente não gosta de se ver de forma tão escancarada, exposta. Não é? Porque o Congresso é a cara do povo brasileiro. Ainda bem que o Roriz falou o tema, né? O termo. Uma catástrofe. Uma catástrofe total. Não é? E eu falo catástrofe, aí eu me sinto melhor, alivio o meu espírito. Graças ao Roriz, arrumou esse termozinho para nós. Não é? Então aí, ó, Brasil, República Velha. Primeiro a espada, depois a oligarca, ou a República dos coronéis, fazendeiros. Não é isso, pessoal? Aí você vai estudar a estrutura política da República Velha. Você vai estudar como é que funcionava a República na virada do século XIX para o início do século XX. E você não vai acreditar. Você vai estar estudando nas eleições de 88. Aliás, de 88, desculpe. De 2018.
Beleza? O coronelismo, o voto de cabresto, o clientelismo, a fraude eleitoral, entendeu? A manipulação do órgão criado para fazer a eleição. Entenderam? Aí você vai perceber o seguinte, que 100 anos se passaram, mais de 100 anos se passaram. E qual o problema nosso? As estruturas são as mesmas. As estruturas são as mesmas. Ok? E aliás, de acordo com 2 grandes pesquisadores da história diplomática do Brasil, aqui da UNB, Flávio Sombra e o outro, eu esqueci o nome, sabe o que eles afirmam na teoria deles? Eles dizem que o Brasil, o parlamento do Império Brasileiro foi infinitamente melhor do que o parlamento da República Brasileira. Obviamente que no parlamento do Império Brasileiro, você tinha interesses pessoais sendo colocados à frente do interesse nacional. Gente, lá foi feito para isso, entendeu aí? Agora, qual a vantagem do Império? No Império se discutiam questões ideológicas. Na época do Império, cara, proclamar a República foi mais de 30 anos de discussão violenta dentro do Congresso que saía na porrada. Acabar com a escravidão foi mais de 30 anos de discussão violenta dentro do Congresso. Então os caras discutiam grandes temas nacionais. Hoje, só business. Não é? Uma vez eles queriam que eu fosse deputado. Eu falei, gente, passei para ganhar essa merreca de deputado. Para quê? Para o teu estresse todo. Tudo. Outro falou, mas não vai prestar se for deputado, não. Rapaz, e a verba de representação do gabinete? Dá para roubar uma parte boa dela. E já pensou você deputado? Aí vem a PEC do fim do mundo. A PEC de redução dos gastos. Adivinha quanto deve ter custado um voto a favor? Na época da reeleição do Fernando Henrique, para o Congresso aprovar a PEC que criava a reeleição, o preço foi R$600 mil por voto, em 97. Lembrando que era $600 mil, pago em 3 vezes. Os caras se vendem fiado. Sensacional. Sensacional. Eu, inclusive, tenho uma causa aí que eu defendo, se Deus quiser. Eu depois desses livros, eu vou me dedicar a isso, sabe? Eu quero a ajuda de vocês, inclusive. Eu tinha um projeto aí para a gente mudar o nome do Brasil. Passar a chamar isso aqui de Salvador Dalí. Porque isso aqui é surreal. Não é, pessoal? Eu tenho até uma proposta para a bandeira. Aquele quadro dele que o relógio derrete na mesa. Não é, pessoal? Porque eu costumo dizer que o Brasil é o país onde o insólito se materializa. Tá? Inclusive, quando a gente conta coisa do nosso país lá fora, eles não acreditam, não. Peraí, vocês juntaram, foram para a rua para derrubar um governo corrupto, para botar um governo corrupto no lugar? Oxe, por que vocês foram para a rua? Não? Você contar isso lá fora, gente, ninguém acredita. Ninguém acredita. Certo? Bom, mas voltando aí. Período da República Velha. Interior dos coronéis, né? Aqui é a época do café. Aliás, tanto é que essa república vai ser a república do café com leite. Não é, pessoal? É importantíssimo os acontecimentos depois da Primeira Guerra Mundial. Vai ter que industrializar o Brasil. Burguês e trabalhador é naturalmente gente contra governo de coronel fazendeiro. Entendeu aí? Aliás, o que mais que acontece? Um movimento sindical. Não é isso? Aliás, Partido Comunista. Semana de Arte Moderna. Perderam a República dos Coronéis Fazendeiros perde apoio da intelectualidade. Que é importante órgão na formação de opinião. Entenderam, pessoal? Aí vem a crise de 29. Não é isso? Eles já estão tendo problema dentro do Exército. Olha o movimento tenentista. Não é isso? Olha a Coluna Prestes. A maior marcha da história da humanidade. Muito doido, não? O Prestes andou quase 25 mil quilômetros, ou mais um pouco de 25 mil. Acho que foi quase 25 mil quilômetros aqui dentro. A maior marcha da história da humanidade tinha sido a de Alexandre o Grande. Parece que é com 11 mil quilômetros andados. E ainda bateu feio, né? Mais do dobro. Ganhava no primeiro turno.
a coluna Prestes. Entendeu aí, pessoal? Então, pô, eu tô sendo questionado dentro do exército. E aí vem a crise econômica que faz o quê? Que arrebenta o acordo Minas-São Paulo. Não é, pessoal? Aliança Liberal, candidato Vargas, derrota, fraude eleitoral. Vargas se aproveita da situação política, inclusive do assassinato do seu vice, João Pessoa, e convence a elite dissidente a apoiar ele. Põe os tenentes da rua, Revolução de 30. Não é isso, pessoal? Então, daqui você tem a era Vargas. Primeira fase, governo constitucional, acomodar a galera no poder, os que apoiaram ele, que era um grupo heterogêneo, não é isso? Fazer uma nova Constituição. Demorou demais para convocar a nova Constituição, enfrentou São Paulo, não é isso? Faz a nova Constituição, aí vem uma eleição indireta para manter Vargas no poder e forma-se um novo parlamento. O governo constitucional você vai ter como característica a criação dos dois partidos, a AIB e a ANL. A AIB de cunho fascista, a ANL nacionalista. Entendeu aí? Cheia de comunistas, que não conseguiam o registro do partido. Entendeu aí? Partido esse fundado em 22, certo? Bom, acontece que os comunistas tentam um golpe militar fracassado, o Vargas se aproveita disso, inicia a campanha anticomunista no Brasil, não é isso? Começou com Vargas, negócio de comunista comer criancinha, isso começou com Vargas. Tá? E eu experimentei uma vez, é bom mesmo. Teve um encontro do Partido Comunista em São Paulo, quando o Partido Comunista fez 65 anos, pela legalidade do partido. E eu era da clandestinidade, né? E aí nós fomos, gente do Brasil inteiro, no Parque do Jabaquara. Aí tinha o estacionamento dos ônibus. O ônibus parava, a galera descia e o ônibus ia estacionar. Cara, em frente começavam as barraquinhas. A primeira barraca era de churrasquinho. E eu nunca vi um comunista com espírito tão capitalista igual aquele. Sabe o que ele fez? Ele meteu uma faixa de todo tamanho lá. Temos churrasquinho de criancinha. Tu descia do ônibus, a primeira coisa que o nego fazia é ir comer um churrasquinho de criancinha, que era um espetinho de frango. Mas ele deu o nome de churrasquinho de criancinha. Eu me lembro que atrás de mim veio um velho da Bahia e falou comigo: "Mo, você é tão jovem, que sorte você deu. Eu fui preso e torturado na era Vargas. Fui preso e torturado na ditadura. Porque eu comia criancinha. E eu nunca comi criancinha. Só agora, no fim da vida, depois de ter apanhado em 2 ditaduras, eu vou ter esse prazer. E você tão jovem, começando a carreira agora, já vai comer também. Ô menino de sorte!" E nós sacaneava na fila, entendeu aí? A história do comer com Vargas, entendeu? Eles querem destruir a família, eles querem destruir Deus. Eita porra, que perigo, hein? Quer destruir Deus, não é não? Deve ser o pessoal do Satanás. Vermelho igual Satanás. Não é? Bom, mas voltando, na época nós vamos fazer isso. Eu vou trazer até um panfletinho aqui, na época do Lula. Não, na época do Cristóvão, aqui em Brasília. Deram uns panfletinhos, gente, vocês vão morrer de rir. A criatividade dos caras. Se deitar o 3 do PT e equilibrar ele no 1. Eita porra, o tridente. O símbolo do DMTU era assim, ó. Ao tridente. Como é que é o símbolo da nossa universidade? Aliás, como é que é o mapa da cidade? Eita porra! Agora nós não precisamos ir para a igreja mais não. Nós é do Satanás. Ok? Então, em vez de vocês ir para a igreja, vai beber Heineken comigo. E eu estou no caminho certo. Entendeu? E nós vamos para o inferno mesmo. Então, antes eu vou tomar um monte de Heineken. Entenderam aí, pessoal? Ô, turma. Era Vargas, né? E depois passa para o quê? Ele vai dar o golpe com aquele plano Cohen e vai criar o Estado Novo. Não é isso? Aliás, é até interessante. O tempo passa, né? A ditadura de Vargas foi muito mais violenta, sangrenta do que a ditadura de 64 a 85, do que a civil-militar. Não é? Por que a gente lembra muito mais da outra? Porque ela está mais próxima da gente. Então a gente ainda está tratando de sequelas desse período. Entendeu aí? Bom, aí você tem um monte de acontecimento, né? O Brasil cresce, Companhia de Serviço Nacional, Vale do Rio Doce, a guerra. Nós vamos para a Segunda Guerra Mundial. Não é, pessoal? Como é que é a nossa participação? Medíocre. Aliás, de um exército medíocre. Tu quer qual participação?
E olha um detalhe, embora a participação tenha sido, no contexto de toda a guerra, medíocre, não é? Pequena, foi heróica. Porra, nós arrebentamos na guerra. Dá para fazer um filme, brother. Não, mas eu estou falando do Brasil. O problema é que tem que ir para lá, né, fazer as locações lá, ficou numa grana esse filme. Mas eu espero um dia o nosso cinema dar conta. Porque, cara, é cada história. Você sabe a história do grupamento de caça que prendeu uma divisão alemã? Os batedores, né? Mandaram os batedores para a região, parece que uns 6, 10, 8, uma coisa assim. E os bichos andando. E uma divisão do exército alemão escondida no mato. Quando os alemães viram a bandeirinha brasileira, eles se entregaram. Tu imagina a cena. 8 brasileiros. Abre os portões aí que nós capturamos uma divisão. Os soldados vão passando aí, deixa as armas tudo de cá. Os tanques de guerra põem lá no fundo. Os lança-mísseis, pode deixar aí mesmo, nós vamos arrumar um lugar para eles depois, que os lança-mísseis é maior. Ocupa mais espaço. Olha que cena, brother. E por que os alemães se entregaram? Ai, graças a Deus, são os brasileiros. Nós, inclusive, fomos chamados a atenção. General Patton. Prisioneiro é para ficar preso, porra! Nos acampamentos brasileiros. Os prisioneiros ficavam soltos. Ajudava a gente a dar manutenção nas armas. E o golzinho, a pelada, é começar a sair da manhã. Entendeu, pessoal? Cara, eu vi uma cena do Exército Brasileiro descendo. O primeiro grupamento do Exército Brasileiro. Primeiro grupamento do Exército Brasileiro que foi para Sicília, desceu da Sicília. Cara, uns 30% da galera que descia do avião tinha um violão. Os caras levaram violão para a guerra. É porque à noite, né, para a guerra lá, que não quer marado, tem que fazer, toca uma moda de viola, né, para divertir. Entendeu, pessoal? A galera não tinha noção do que estava fazendo, do que ia fazer, certo? E nós fomos, a nossa força expedicionária brasileira, aliás, a nossa força aérea brasileira, não é, cara? Porra, a gente foi, tanto é que eles meteram o ferro na gente. Nós pegávamos a pior missão. Missão nossa era explodir galpão de munição, que deve ser um negócio na época, hoje não, você manda o míssil de longe, né? Agora na época, como é que é? O galpão tá lá, você mergulha e atira. Aí ele explode. E aí, meu irmão, tu tem que dar um jeito de sair dessa porra de qualquer jeito. Porque não é igual desenho animado, né? Que o avião para e explode, quando acaba a explosão ele passa. Não é igual desenho animado, não é igual pica-pau. Entenderam aí? Então, a nossa participação foi brilhante. Nós tivemos o quê nesse entremeio, não é? Em termos de história geral. Nós tivemos a crise de 29. A crise de 29. Não é, pessoal? Que arrebenta o sistema capitalista. É a primeira grande crise internacional do sistema. Por que eu ando preocupado? Porque nós estamos vivendo a segunda crise internacional do sistema. Beleza? Não é uma crisezinha. É do sistema como um todo. Entenderam? Por isso que eu não ando vendo chance de melhorar esse ano. Eu vejo a galera empolgada aí na Rede Globo, mas... Professor, mas a inflação está caindo. Gente, a inflação está caindo. Porque se não diminui o preço, não vende. Por que a inflação está caindo? Porque nós temos uma oferta muito grande de produtos? Não, porque nós não temos dinheiro para comprar. Então a inflação está caindo, e isso não é motivo para a gente ficar feliz. Ela está caindo porque nós estamos quebrados demais. Entenderam, pessoal? Aumenta desemprego, não é isso? O PIB não cresce. Aliás, o PIB, no início desse ano, do ano passado, disseram que o Brasil ia crescer 1%. Ele diminuiu 3,5%. Esse ano estão dizendo que a gente vai começar a crescer, a gente deve crescer de 1 a 2%. Esse ano vai ser recessão de novo. Ok? Isso por quê? Porque nós enfrentamos uma crise. E dessa crise que avassala a Europa, para impedir que os comunistas, na contradição acirrada, tomem o poder, os capitalistas vão apoiar quem? O nazifascismo. Aliás, combustível para a guerra, o que estava precisando para estourar de novo a guerra, na Itália e na Alemanha. Não é isso, pessoal? E o nazifascismo vai levantar o revanchismo e vai promover a Segunda Guerra. Pessoal, eu acho que foi até legal, né?
Conseguimos chegar na Segunda Guerra. E aí você sabe, né? A gente estuda a Segunda Guerra e tudo que vem... peraí. Faltou uma coisinha aqui que está ligada à Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa. Não é? Que faz até a Rússia sair da Primeira Guerra. Detalhe interessante também para contribuir para o revanchismo alemão. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra? Não. Aliás, derrubaram a Alemanha no Tratado de Versalhes. Vou usar um termo aqui do futebol, mas se for preciso eu te explico melhor. A Alemanha perdeu no tapetão. Inclusive, quem foi o advogado da Alemanha? O do Fluminense. Ok, pessoal? Que aí não cai não, brother. Aí não cai não. Entenderam aí? Quer dizer, a Alemanha vacilou. Não, tudo bem, eu saio da França, o programa dos 14 pontos, né? E a gente vai depois negociar isso aí em Versalhes. Os caras saem da França, quando vai para Versalhes, junta 3 contra 1 e impõe a derrota nos caras. Entenderam? Inclusive, era para ser a paz dos 100 vencedores, acabou surgindo com o Tratado de Versalhes a paz dos vencedores. Empurrar a derrota na Alemanha. Isso aumenta o quê? Isso aumenta esse sentimento, não é, pessoal, de revanche. Falou? E depois da Segunda Guerra Mundial, cai Vargas, República Populista. Importantíssimo para você entender o Brasil hoje. Na República Populista que você tem 2 caminhos para desenvolver a indústria. Ou a gente faz isso com a indústria nacional, mais lento, menos lucrativo num primeiro momento, mais problemático, ou a gente faz com as multinacionais, mais rápido e mais preciso. Só que tem um problema, eu tenho que pegar muito dinheiro emprestado para criar infraestrutura para a multinacional chegar. Entendeu a lógica? Eu me endivido com os países ricos para criar infraestrutura para as empresas dos países ricos virem para cá produzir. Entendeu aí? Por isso que essa opção se chama entreguismo. São os entreguistas. E por que a elite brasileira apoiou isso? A falta de visão. Ok? Aliás, a gente não devia nem chamar esse pessoal de elite. Porque para ser elite você tem que ter visão, você tem que ter competência, você tem que ter inteligência. E eles não demonstraram isso. Qual a ideia da elite brasileira? Eu errei também, né? Qual é a ideia da classe dirigente brasileira, dos empresários brasileiros? Eu fabrico parafuso. Oba! A Volkswagen vai chegar. Eu vou vender parafuso pra caralho. Aí o outro, eita, tô tão feliz que eu vou vender vidro pra caralho. E o outro, eu vou vender rolamento pra caralho. Pô, então por que vocês não juntam? E já vende um carro. Entenderam? E aí o que aconteceu? As multinacionais chegaram e puseram a empresa nacional para ficar dependente deles. Tanto é que qual é o nome que a gente dá para a empresa que produz carro no Brasil? Montadora. Por que ela é montadora? Porque ela só monta. Claro, do Fernando Henrique para cá, grandes empresas nacionais de autopeças foram vendidas. Lembram do cachorrinho da Cofap? Não. Põe no YouTube propaganda do cachorrinho da Cofap, do amortecedor. Mó barato. O cachorrinho derrapava toda hora, não tinha amortecedor da Cofap. É aqueles compridinhos, aqueles pequenininhos compridinhos. Massas propaganda. A Cofap era uma das maiores produtoras de amortecedores do mundo. Os alemães vieram aqui e compraram ela. Entendeu aí? Isso é com essa abertura para o mercado, para a nossa indústria melhorar. Os caras vieram e compraram tudo. Estou falando de neoliberalismo, não é? Estou falando de neoliberalismo. Aí é a fase depois da Revolução Civil-Militar. Beleza? E no mundo? Depois da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Você tem descolonização da África e da Ásia. Nós vamos trabalhar esses assuntos todos. Beleza? Turma, vai ser legal o semestre. E um detalhe. O professor Cidade é seríssimo. Ele está montando um curso de extrema qualidade para vocês. Carga horária maior, entendeu? Ele está tendo prejuízo nesse curso. Agora ele é um cara de visão. A gente começou assim, há 8 anos atrás, com a SFSEX. E já tem 3 anos que o curso Cidade é o que mais aprova no Brasil na SFSEX. Ok? Então, nós não temos experiência? Temos sim, senhor.
Ok? Nós temos experiência, sim, senhor. Nós estamos com outro produto, mas a gente tem experiência para lidar com esse produto. Beleza? Cara, vocês vão fazer simulado toda semana. Vocês vão ter plantão de dúvida. Vocês vão ter aula de redação pra caramba. Porque redação é o Satanás. E como é que aprende redação? Fazendo aquela porra. Ok? Não tem outro jeito de aprender redação. Eu aprendi na 7ª série. Eu tinha um professor doido que fazia a gente fazer uma por dia. E ele pegava caderno de 10, bicho, no sorteio. Então tu podia ser sorteado na outra semana também. E naquela época era bom. Podia tirar ponto. Então tu não fez, tu perdia ponto. Aí eu aprendi. Pô, tinha uma época, cara, que eu assisti o Fantástico para poder pegar 3 assuntos para fazer 3 redação. Acabava o Fantástico, eu ia fazer as redações, porque segunda-feira o velho doido chamado Daldegan ia aqui na faculdade do Gisdo, depois de Seúba ali, entendeu? Que eu morava aqui na 312 Morte, aqui pertinho de vocês, né? Na nossa época era 312 Morte, que o pessoal era temido lá. E eu sempre frouxo, né? Mas dei a sorte de morar na 312, aí eu fazia de conta que eu era bravo, né? Porque afinal de contas nós tínhamos moral. Vai ser um ano legal. E se você, cara, tiver focado, se você tiver a fim de entrar, nós vamos dar para vocês os instrumentos. Eu tenho certeza. Ok? Uma turma de 8 ano passado, nós já aprovamos 2. Foi a primeira, sem plantão de dúvida, com a grade bem menor, com a carga bem menor. Então agora a gente vai conseguir fazer isso aumentar consideravelmente. Beleza? E nós estamos aí com vocês para poder trabalhar esse conteúdo, para ver se a gente faz essa merda dessa história da humanidade ficar pelo menos depressiva, porém engraçada. Não é? Para te motivar para a leitura. Não é isso? Porque você tem que ler muito e fazer muito exercício. Falou? Turma, forte abraço. Semana que vem nós vamos estar trabalhando essa baixa Idade Média. Beleza?